Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite, um grande abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso estudo, né? Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier e a coordenação comigo, Alexandre. Vamos dar sequência, pessoal, ao capítulo. Nós vamos começar outro capítulo hoje, né? Que é o capítulo 27, Mediunidade Transviada, tá? Vamos lá então. Então, André Luiz visitou na noite seguinte um grupo mediúnico singular. As entidades ligadas ao grupo apresentavam lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos componentes encarnados da reunião. Então, olha lá, né? O André Luiz, junto com o Hilário e o Aulus, eles foram visitar uma reunião mediúnica singular, né? Bem diferente, vamos dizer assim, de outros grupos que ele já havia conhecido, né? O que chamou bastante a atenção dele? Que as entidades que frequentavam o grupo, que ligadas ao grupo, elas apresentavam lamentáveis condições. Quer dizer, elas não estavam bem, não eram entidades elevadas, entidades sublimadas, iluminadas, não, eram entidades que estavam em lamentáveis condições. Veja bem, numa reunião mediúnica, nós temos sim entidades que estão em lamentáveis condições, mas elas estão ali para serem ajudadas. Então, numa reunião normal, numa reunião equilibrada, nós temos um grupo espiritual que coordena os trabalhos, que está ali para ajudar, e nós temos um grupo de necessitados que está ali para ser ajudado. Numa reunião mediúnica, você só tem essas duas posições. Ou você faz parte da equipe, você é um espírito que tem condição de estar ali para ajudar de alguma forma, ou você está ali para ser ajudado. Não tem um meio termo aí no caso, né? Ou é uma posição ou é outra, né? Só que nesse grupo que o André Luiz estava, né, visitando, né, as entidades que comandavam a reunião, elas não tinham condição elevada, né? E até pareciam inferiores aos componentes encarnados da reunião, né? Quer dizer que elas estavam piores do que os próprios encarnados, né? Você vê que coisa, né? Fala, nossa, mas como é que acontece uma coisa dessa, né? A gente perguntaria, né? Mas cada grupo terá as entidades com as quais se sintoniza. Cada grupo terá como o séquito de seguidores ali, de participantes, de afinidades ali, aqueles que estão naquela frequência dos integrantes do grupo, né? Então, um grupo sério, ele atrairá espíritos sérios para comandarem este grupo, né? Pessoas levianas, né, que lidam com a mediunidade de uma forma leviana, terão como companhia os espíritos levianos, né? E assim por diante, né? Os vaidosos dos dois planos, os orgulhosos, né? Então nós teremos sempre aquilo que nós irradiarmos, né? Com o que nós nos sintonizamos, tá? Aí continuando, né? Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem Aulo se aproximou, demonstrava superioridade moral. Mas seu isolamento espiritual era ali evidente, visto que ninguém lhe percebia a presença, e de certo não lhe acolhia os pensamentos. Você vê que coisa, só tinha um espírito, né? Só tinha um espírito amigo que estava ali cuidando, né, dos médiuns, daqueles que estavam ali participando da reunião, encarnados, né? Só estava esse espírito, né, guardião simpático e amigo, e
ele demonstrava superioridade moral, mas estava uma peça isolada em meio aos outros espíritos de baixa condição, né? E ninguém percebia a presença desse irmão Cássio, só os espíritos amigos ali, o Hilário, o Aulos e o André Luiz, né? Os demais espíritos nem notavam a presença dele, né? E o André Luiz até de certo não lhe acolhiam os pensamentos, né? Não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, né? O grupo, para estar bem estruturado, nós precisamos de disciplina, precisamos de idealismo, né? Precisamos de estudo, precisamos de boa vontade, de otimismo, de confiança, de entrega real para o trabalho, né? Sem cultivarmos interesses subalternos associados à mediunidade, sem preocupações financeiras associadas à mediunidade, sem preocupações de vaidade associadas à mediunidade, né? Quer dizer, a mediunidade é algo tão importante, né, que deve ser conservado puro, né? A mediunidade deve ser preservada na sua pureza, sem nós associarmos a qualquer elemento que venha a ser prejudicial, né? Então, esse é o nosso desafio, por isso que o estudo é importante, né? E uma prática equilibrada, né? A gente sempre se preparando antes de ir para a reunião, é muito importante o preparo diário e também no dia, no momento anterior, nas horas que antecedem as reuniões, né? Isso é muito importante, tá? Ok? Então vamos lá. Cássio informou ao assistente que aquele grupo, apesar de seus reiterados apelos à renovação, nenhum progresso apresentava, né? Quer dizer, esse espírito amigo Cássio, né? Então, conversando com eles ali, ele explicou para o Aulos, olha, eu estou aqui, eu apresento a eles, né, reiterados apelos à renovação. Do mesmo jeito que nós, pessoal, nós recebemos apelos à nossa renovação todos os dias. Nosso espírito protetor se aproxima de nós, nos chama, tenta nos chamar à oração, tenta nos chamar à leitura, tenta nos chamar à elevação de pensamento, à confiança, né? E muitas vezes nós estamos impermeáveis, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, às vezes não está no momento bom e não percebe, né, que não está no momento bom, ou até percebe, mas não está conseguindo sair daquilo. E esse grupo inteiro estava recebendo apelos dessa entidade, que estava ali tentando regularizar o grupo, mas ele não conseguia nada, né? Porque às vezes os espíritos ficam falando e nós preferimos dar ouvidos a outros apelos, tanto nós individualmente quanto participantes de grupos, né, mediúnicos, de casas espíritas, não importa, né? Então nós escolhemos também a quem nós damos ouvidos. Nós escolhemos, né? Ou nós damos ouvidos aos bons espíritos, nossos espíritos protetores, né, que nos amparam, que nos ajudam, ou nós acabamos dando ouvidos aos espíritos obsessores, os espíritos levianos, né, que não querem o nosso bem, só querem nos usar, só querem nos vampirizar, né, ou nos destruir, né? Então, por isso que é importante a nossa decisão, né? Nossa decisão firme no propósito de lidar bem com a mediunidade, né? Isso é extremamente importante. Temos sitiado o nosso Quintino, né, que era o médium ali, esclareceu o Cássio, com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão, né? Quer dizer, então eles estavam tentando trazer ali os elementos que o Quintino necessitava para ele perceber que a situação estava irregular,
a situação estava de baixo nível, né? Um comércio espiritual de baixo nível, uma reunião de baixo nível, né? Então o espírito amigo estava tentando de tudo ali, trazendo livros, né? Como é que faz para o espírito trazer livros ali para o médium, para o grupo, né? Ele não vai materializar os livros ali, ele vai fazer certo livro chegar até as mãos dos integrantes da reunião, dos médios, doutrinadores, né? Entendeu? Vai fazer certo vídeo chegar, vai fazer certa mensagem chegar, ou até eles conversarem com alguém, né? Então os espíritos amigos conseguem aproximar alguém que tem uma certa experiência, que tem equilíbrio para conversar com os integrantes do grupo, médiums e tal, né? Só que nem sempre isso ajuda, nem sempre isso resolve, porque ainda assim depende de quem ouve a conversa, depende de quem lê, depende de quem, né? As informações às vezes chegam puras até nós e o modo de nós trabalharmos com as informações muitas vezes acaba deturpando tudo, né? Então nem sempre funciona. Ok. Qualquer dúvida aí vocês colocam, viu, pessoal? A gente vai parando, né, de momento em momento aí para ver, tá? Então nada disso tinha dado resultado. O Cássio tinha tentado já um monte de coisas que não tinham resultado em mudança, né? O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza, né? Então, olha só, né? Então, aquele médium que ali está, né? Aquele membro da reunião, né? Que o Cássio estava tentando fazê-lo enxergar as duras responsabilidades que ele estava assumindo, sustentando um agrupamento dessa natureza. Por que dessa natureza? Porque de baixa qualidade. Se nós lidamos com a mediunidade de uma forma leviana, nós estamos no caminho da obsessão, no caminho de grandes perturbações. A mediunidade é excelente, é ótima, mas desde que nós saibamos lidar com ela da forma correta, senão é caminho para o desequilíbrio, né? Então, mas o Quintino estava ali teimoso, mantendo um grupo naquela condição, né? O recinto revestia-se de fluidos desagradáveis e densos, né? Você vê que o próprio ambiente ali denunciava a condição do grupo, né? Estava revestido de fluidos desagradáveis e densos. Até porque os ambientes terão o tipo de vibração conforme o pensamento das pessoas, conforme o sentimento das pessoas, né? Então, se você junta pessoas ali para fazerem o bem, que é o objetivo da reunião mediúnica, o contato com os espíritos, é para a caridade, é para o auxílio e para a recepção de mensagens também de caráter elevado, né? Então você tem essas duas grandes possibilidades que geralmente andam juntas, né? Tem uma parte de auxílio, de caridade aos necessitados, aos espíritos sofredores, né? E aí depois você tem lá um pedaço reservado à comunicação de espíritos amigos que venham trazer alguma mensagem, né, para o grupo. Então esse é o grande objetivo das reuniões mediúnicas, é a grande necessidade das reuniões mediúnicas hoje, né? Quer dizer, fora disso, né, se nós quisermos adentrar o ambiente do contato com o plano espiritual, mas sem essa disposição de ajuda e de elevação, aí é um atraso. Aí é melhor até não fazer, né? É melhor não manter um grupo assim, né? A deusa colocou, quando se apresenta na reunião espírito que fala como criança, se apresenta como criança, é porque não evoluiu? Não, deusa, existe uma certa confusão nesse sentido, viu? Veja bem, até um certo preconceito
Uma confusão mesmo. Veja bem, nós temos pessoas que desencarnam, jovens, adultos, idosos, não é? Maduros. Por que que nós não temos crianças? Nós temos crianças que desencarnam crianças, não é? Então nós temos pessoas que desencarnam em todas as faixas etárias. Nós temos crianças que desencarnam em condições mais diversas, né? Assim como nós temos pessoas maduras em condições as mais diversas, jovens também em condições mais diversas, tá? Então, se nós atendemos espíritos de jovens, de adultos, de idosos, uma reunião mediúnica, por que não atendermos espíritos infantis que estão precisando de ajuda? Entendeu? Então, assim, é uma coisa meio óbvia, né? Se a gente for parar para pensar, é uma coisa meio óbvia, mas no movimento espírita, não parece que não tem sido tão óbvio, não, né? Ora, se nós sairmos nas ruas, nos grandes centros, por exemplo, mas não precisa nem ser uma grande cidade, mas vamos supor que seja uma grande cidade. Você encontra crianças na rua, né? Você encontra crianças nos sinaleiros, crianças passando fome, crianças com frio, crianças usando drogas. Você encontra? Lógico. Assim como tem as crianças que estão bem protegidas, ou com a sua família e tal, né? O que eu quero dizer é assim, no plano espiritual, nós temos muitas crianças necessitadas. Como é que a gente promoveria espíritos ainda muito atrasados que estão na fase infantil e que morrem na fase infantil? A gente promoveria isso aí só porque morreu como criança, já vai lá para o nosso lar, já vai para o céu, vai para as regiões superiores, só porque morreu como criança? Seria muito fácil de resolver o problema da evolução, né, dos espíritos, né? Era só fazer um espírito bem atrasado reencarnar, aí quando é criança faz ele morrer, pronto. Já resolveu o problema da evolução dos espíritos, né? Então não tem lógica, né? Então é óbvio que os espíritos infantis também se comunicarão nas reuniões mediúnicas, também precisarão receber ajuda. Muitos, e a gente atende, eu atendo muitos espíritos através de médiuns, né? A gente atende muitas crianças que estão precisando de ajuda. Morreu com câncer, morreu com atropelado, morreu trombada, morreu de qualquer assassinado, né? Então a gente encontra, sim, muitas crianças. Então, veja bem, existiu esse pensamento meio pouca análise, né? Vamos dizer assim. Achando que a criança só porque morre ela é um anjinho que vai para o céu, tal. O que não condiz com a realidade. Nem os nossos filhos são anjinhos, porque a gente nunca sabe o espírito que está ali. Pode ser um espírito evoluído, pode ser um espírito medianamente evoluído e pode ser um espírito bem atrasado. Não é só porque está na fase infantil que é um anjinho, entendeu? Nem encarnado e nem fora da matéria. Como promover para planos superiores aquele que tem uma condição bem precária evolutiva ainda, né? Então é lógico que a maioria, assim como qualquer idade que desencarnar, a maioria fica aqui por perto de nós, pessoal. A maioria fica aqui por perto de nós, fica presa à matéria ainda, a grande maioria. Por isso que Jesus falou, muitos os chamados e poucos os escolhidos, poucos os que têm condição de se subtrair à matéria, aqui, aos interesses da matéria, aos apegos da matéria, para ir para lugares melhores. Então a gente vê as citações de André Luiz, né? Sempre tem muita gente aqui na próxima matéria, muitos espíritos necessitados e muitas crianças também. Tá? Ok? Isso é importante, é fundamental até, por quê? Porque essa crença de achar que não tem criança
precisando de ajuda no plano espiritual, faz com que qualquer aproximação de um espírito infantil precisando de ajuda, a gente repila. Eu vejo isso sempre com os médiuns. As pessoas que não acreditam, elas já repelem aquela aproximação. E aí algumas crianças até reclamam, né? Falam, olha, eu fui lá num lugar, não me deixaram falar, não me deixaram tal, ficar. Então, é o que acontece. Por quê? Porque os médiuns, os grupos inteiros, repelem quando percebe determinada aproximação. E como é que a gente vai querer que uma criança fale? Né? Eu já ouvi esse tipo de coisa. Fala, quando o espírito fala como criança é porque ele é mistificador. Pode haver espírito querendo enganar de todo jeito, falando como criança, falando como idoso, como acidentado, né? Os espíritos infelizes, eles vão querer enganar de várias formas diferentes. Aí a gente tem que usar a intuição, tá? Então agora não é só porque é criança que está se comunicando que passa a ser um espírito enganador, ou um espírito atrasado, né? Que não evoluiu, vamos dizer assim, né? É um espírito que está ali necessitado. Então ele precisa de ajuda como qualquer pessoa necessitada, tá? Certo? Mas tem muita confusão nessa área, viu? Nessa área das crianças aí, a gente percebe que ainda precisa... É que às vezes a falta de uma prática, né? Às vezes faz as pessoas terem uma ideia meio equivocada, né? Então vamos lá. 2 médiuns davam passividade a espíritos que, segundo a observação feita por André, pareciam autênticos criados do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes, tais as preocupações de ordem material dominantes. Né? Então, 2 médiuns davam passividade no agrupamento mediúnico, né, que eles estavam, e pareciam autênticos criados do grupo, os espíritos que se comunicavam. Né? Assalariados talvez para serviços menos edificantes, tais as preocupações de ordem material dominantes. Quer dizer, aquele grupo... os interesses ali eram materiais, era o que dominava o agrupamento, eram os interesses materiais. É como as pessoas que procuram a casa espírita, vão aos atendimentos e a primeira questão que a pessoa coloca, fala, eu estou procurando atendimento porque eu estou com muito problema financeiro e eu vim aqui para resolver o meu problema financeiro. Eu falo, meu filho, eu tenho que resolver o meu primeiro, viu? Mas assim, né, falando de uma forma séria, né, tem esse pensamento, né, das pessoas se aproximarem dos espíritos para resolver os seus problemas materiais, para resolver os seus problemas financeiros, né? Tem esse pensamento muito forte, arraigado ainda, né? É lógico que é um pensamento de pessoas que ainda não compreenderam a essência da doutrina espírita, a essência do contato mediúnico. Não é para a gente ficar pedindo favores para os espíritos, nem exigindo coisas, nem fazendo barganhas com Deus, né? Não é. Nosso objetivo é ajudar aos espíritos necessitados e colher a ajuda dos bons espíritos, né? Não para assalariar os espíritos, para que eles, essas entidades de baixa condição, trabalhem para nós. Nosso objetivo não é esse. É ter empregados no plano espiritual? De forma alguma. Não é? Então, é sermos úteis aos espíritos necessitados e aprendemos com os bons espíritos, né? Esse é o nosso grande objetivo, né? A Deusa colocou, estive num centro e uma pessoa dizia receber uma criança e essa não vinha para pedir ajuda, mas sim para dar o passe. Veja bem, nas nossas reuniões mediúnicas você tem crianças que estão ali para receber ajuda e você tem crianças que nos ajudam durante a reunião.
Tá? Tem ambas as situações que podem ocorrer. Tá? As crianças necessitando de ajuda, a gente já conversou. Agora, as crianças que nos ajudam, olha, junto ao nosso grupo de espíritos amigos que ampara a casa espírita, tem também, sempre tem grupo de crianças ligadas à casa espírita, que ajudam na evangelização, que participam também na evangelização. Vamos pensar assim, de maneira lógica, né? O casa espírita é um hospital. A casa espírita é um hospital espiritual. Então vão chegando os espíritos, crianças, idosos, jovens, tal, né? Vão chegando. Eles vão recebendo ajuda, muitos vão permanecendo no ambiente hospitalar da casa espírita. Então nós teremos grupos de jovens ali associados à casa espírita, teremos grupos de pessoas mais maduras, grupos de crianças que vão se formando. E muitas vezes tem uma ligação com uma cidade espiritual próxima, um posto de serviço espiritual próximo à Terra, que também tem os seus grupos de crianças, grupos de jovens, de pessoas maduras, entendeu? Então, esses grupos ligados às nossas casas espíritas, eles vêm frequentemente ajudar, pelo menos eu estou na reunião mediúnica aí faz 30 anos aproximadamente, mais de 30 anos. Sempre, absolutamente sempre tivemos auxílio de crianças. Às vezes, o dia que a reunião está mais pesada, os auxílios mais difíceis, muitas vezes no final da reunião a gente tem lá uma comunicação de uma criança que está ali ajudando. Porque a vibração da criança, a alegria da criança vem trazendo uma energia diferente que ajuda a melhorar o ambiente, até para que a gente possa terminar a reunião em condições melhores, né? Então, crianças, por exemplo, que vêm ajudar no atendimento ao seu parente que está vindo, que já desencarnou e está precisando de ajuda. Então vamos supor que eles consigam encaminhar para a reunião mediúnica uma entidade, até um obsessor, por exemplo, está obsediando o grupo, ou alguém que está frequentando a casa espírita, mas tem uma criança que participa com a gente que é parente daquele espírito. Então muitas vezes essa criança ela vai ajudar até na doutrinação, até no auxílio, vai aparecer para aquele seu parente, e às vezes o parente se emociona ao ver o seu filho ali, né, pequenininho ali, chamando ele para conversar, tal. Isso tudo acontece nas reuniões mediúnicas, né? Certo? E acontece, sempre aconteceu, né? Então, as crianças acabam ajudando na vibração. Você vai chamar a criança para ajudar no passo ou não? Eu não sei. Aí com cada médium, e às vezes tem alguma entidade que se apresenta em forma infantil, que é ligada ao médium passista lá. Aí ele, né, pode ser que tenha essa sintonia e a hora que vai aplicar o passo, ele sente aproximação, né? Não é uma situação que a gente veja muito comum, né? Mas aí depende de cada médium, a gente não dá para falar a respeito. Mas que as crianças auxiliam nas nossas reuniões, elas auxiliam sim, bastante. Tá? As crianças que estão em boas condições, né? Ok? Ao lado deles, entidades diversas dos dois médiuns, né? Entidades diversas nas mesmas condições iam e vinham, quer dizer, em baixas condições, né? E estava ali em torno dos dois médios. Era um entra e sai danado, um ir e vir aí de entidades de baixa condição. O fenômeno da psicofonia era generalizado e os médiuns desdobrados mantinham-se no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares, né? Então as entidades estavam ali próximas, né? E os médiuns desdobrados mantinham-se no ambiente, né? E havia uma permuta de vibrações.
Nesse caso é muito comum, tanto o encarnado desprendido do corpo, né? Acaba se alimentando daquela vibração espiritual dos espíritos e os espíritos se alimentando das nossas vibrações espirituais. Nesse caso aqui, numa vampirização recíproca, né? Tanto os encarnados se aclimatam muito bem às energias deletérias dos espíritos infelizes que lá estão, quanto as entidades infelizes se adaptam também muito bem às energias, o fluido vital, o ectoplasma, a energia mediúnica dos encarnados, né? Então, um fenômeno de vampirização recíproca. Tá? Ok. Raimundo, um dos comunicantes, atendia uma senhora cuja palavra leviana inspirava piedade. O assunto era o dinheiro que a mulher possuía retido num determinado instituto, né? Que era uma questão financeira da senhora que estava participando da reunião mediúnica ali, e uma senhora que cobrando, né? Um dos comunicantes, que era o Raimundo, né? Que era um dos espíritos de baixa condição, que estava ali sendo cobrado por uma senhora que estava requisitando a solução para o seu problema financeiro, né? O dinheiro que não tinha sido liberado numa certa instituição lá, né? Então, quer dizer, é uma situação altamente complicada, eticamente falando, né? Que nunca deveria ser o objeto do nosso contato com a vida espiritual, né? Nós não temos que chegar na reunião mediúnica com interesses financeiros ou, né, querendo indagar os espíritos sobre problemas financeiros nossos, né? Assim como também não devemos cobrar a cura para algum problema, casamento para a moça que está sem casar. Nós não devemos fazer nada disso, né? Então, Allan Kardec até coloca, né, num dos capítulos do Livro dos Médiuns, o que se deve perguntar aos espíritos, o que é conveniente a gente perguntar e o que não é, né? Então, só pegar lá no Livro dos Médiuns, vocês vão ver lá o que se pode perguntar aos espíritos, como é que deve ser o nosso contato com os espíritos na reunião mediúnica, né? Mas ali a situação era a mais deprimente possível, né? A situação era mais precária possível. A mulher insistia em que Raimundo deveria ajudá-la com a ação mais expedita para desencravar o processo, né? Quer dizer, a mulher ela era insistente ali, cobrando o Raimundo, né? Que resolvesse o problema dela, né? Na verdade, o que é isso, né? Isso aí é o ser humano tentando controlar as situações, né? Usando a espiritualidade para controlar as situações, para que seja tudo conforme o que ele deseja, né? E a vida não deve se adequar a nós, nós é que devemos nos adequar à vida. Então, né, aí a gente querer controlar tudo e todos para nos satisfazer já está um erro aí, já tem uma atitude equivocada aí. Usar os espíritos para fazer isso, pior ainda, né? O erro é um erro duplo, né? Certo? Enquanto Raimundo dizia à senhora que já estava fazendo o possível para ajudá-la, Teotônio, o outro comunicante da noite, era cobrado por um cavalheiro maduro a respeito de um emprego que lhe fora prometido 4 meses atrás. Você imagina a situação, né? Na reunião mediúnica, o cara cobrando: ô Teotônio, e o meu emprego? Você não falou que eu ia conseguir o meu emprego? Vocês iam resolver o problema para mim? Então, até agora nada, né? Então, pessoal, grupos inteiros, mediúnicos, né, casas espíritas mal conduzidas, às vezes podem entrar em processos assim. Às vezes não é nem alguém ligado ao espiritismo, mas é algum médium que está trabalhando com a sua mediunidade
não dentro do contexto espírita, não dentro da casa espírita, não em nome do espiritismo, mas em nome de si mesmo, né? Usando a sua mediunidade e tendo os espíritos que lhe estão circundando, estão próximos a ele, né? Então isso tem muito, não tem? As pessoas não vão consultar o espírito lá com o médium tal que cobra tanto, 20, 30, 50, 200, R$ 1.000 para fazer a consulta com os espíritos lá, para dizer o que está acontecendo, para resolver o problema, né? As pessoas não ficam aí fazendo essas consultas e às vezes, né, gasta grandes somas. Aí quando não tem mais dinheiro para gastar, aí procura uma casa espírita séria e fala pra gente, né? Fala, olha, eu fui em alguns médiuns e a pessoa queria mais e cada vez mais e cada vez mais, fora do contexto espírita, né? E aí que eu vi que não ia dar em nada, né? Até porque essas pessoas, elas lidam com o medo, elas estimulam o medo nas pessoas que vão consultar com elas, né? Então a pessoa fica meio presa ao medo, aí fica com medo da pessoa fazer mal para elas e vai dando o dinheiro que ela vai pedindo, né? Só que acaba não resolvendo nada, né? Muitas e muitas vezes a gente vê não dá em nada, né? Antes tivesse procurado logo uma casa espírita, né? Bem conduzida, bem orientada, né? Mas não é fácil, né? Isso acontece muito. Ok? Então aqui o clima é de cobrança, né? Os espíritos ali. Veja bem, aqui você encontra duas situações equivocadas, né? A situação dos encarnados que tentam controlar os desencarnados, assalariados, né? De alguma forma, é uma via de mão dupla aí. Tanto os encarnados, eles tentam controlar os desencarnados, quanto os desencarnados também acabam controlando os encarnados. Né? Ambos estão achando que estão dominando as situações, na verdade estão sendo dominados, né? Estão ficando ambos presos à mesma situação equivocada. Os encarnados, pela sua pretensa capacidade de mandar nos espíritos, de controlar os espíritos, e os espíritos na sua pretensa condição de resolver os problemas dos encarnados. Às vezes em troca de favores, prazeres materiais, comidas, bebidas e muitas outras coisas, né? E até a energia vital dos médiuns é o salário desses espíritos, né? Porque eles vão vampirizando os médiuns, o ectoplasma. Aquele ectoplasma é a energia vital. Produz nos espíritos uma sensação de conforto, como se estivessem encarnados, vamos dizer assim. Eles sentem a matéria de uma forma mais precisa, vamos dizer assim, né? Quando eles ingerem esse ectoplasma, quando eles absorvem o ectoplasma, né? E ao mesmo tempo que absorvem e se alimentam desse ectoplasma, o ectoplasma é a força mediúnica. Então eles entram em sintonia com o médium que está expelindo o ectoplasma, né? Ok. Então ao mesmo tempo é uma espécie de alimento e ao mesmo tempo é uma sintonia, né? Que deseja que eu faça? Perguntou-lhe o espírito. Sei que o gerente da firma é do contra. Né? O espírito se justificando para o encarnado, né? O que você quer que eu faça? O cara da empresa, da firma, ele é contra, né? A gente está tentando, então ajude-me inclinando a simpatizar-se pela boa solução do meu caso, pediu-lhe o cavalheiro encarnado. Quer dizer, o encarnado ainda dava dicas para o espírito o que ele deveria fazer, né? Induzir ao cara da empresa lá a se tornar mais simpático ao que ele estava querendo, né? No caso, o emprego, né? Ele estava querendo um emprego, né? Então é o desejo de controlar, né? Então você quer conquistar um homem ou você quer conquistar uma mulher, né? Aí você usa os espíritos para
conquistar o seu homem, o homem que você deseja ou a mulher que você deseja. Não é assim que o pessoal faz muitas vezes? Né? Quer dizer, eu uso situações, manipulo os espíritos para fazer o meu desejo, para satisfazer a minha vontade, a minha ambição, né? A minha paixão. Ao invés de deixar o outro livre, escolher se ele quer estar comigo ou não, né? A moça ou o rapaz, deixar a pessoa livre para que ela faça a escolha, para que ela siga o coração dela. Não, eu quero me impor à situação e eu quero fazer com que a pessoa passe a gostar de mim, só que é um gostar de mim que é, vai ser superficial, vai ser uma coisa artificial, que certamente não vai durar muito. Né? Pode ser até que case, mas e depois do casamento? Não é? Muitas pessoas acabam conseguindo aquilo que desejam e depois percebe que não é daquilo exatamente que queria. Né? Então, é sempre complicado quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, a gente quer se impor à vida, se impor aos espíritos, se impor às situações. Na verdade, nós deveríamos buscar nos conhecer melhor, nos amar mais, amar a vida, ajudar as pessoas, adquirir conhecimento, moralidade, nos elevar para entendermos melhor a vontade divina, para intuirmos melhor os melhores caminhos para que nós possamos seguir com equilíbrio, né? Com discernimento. Isso seria o melhor para a gente, né? Libertar as pessoas para que elas possam fazer as suas opções de uma forma neutra, de uma forma livre, isenta, né? Das pressões que eu exerça sobre a pessoa, né? Ok. A Maricelda colocou: minha filha diz que quer ir participar de estudos espíritas. Como ela vai saber se são espíritos de luz e não são espíritos do mal? Aqui na minha cidade tem casas de estudo, mas não sei se devemos confiar. Por favor, agradeço se puder me ajudar. Maricelda, então, casas que promovem estudo, né? Casas que estudam Allan Kardec, André Luiz, né? São casas que estarão supostamente melhor orientadas, né? Porque estão tendo um conhecimento. Mas isso não é tão fácil da gente falar assim para você, até porque muitas vezes as aparências enganam, né? É uma coisa que você vai ter que ir lendo as obras espíritas, vai ter que ir desenvolvendo o seu discernimento, entendeu? Assistir as palestras, analisar o que está sendo dito, né? Analisar como as pessoas lidam com a mediunidade ali na casa espírita e conversando, né? Quando não tem nada assim pago no sentido doutrinário, né? Você vai assistir uma palestra, não vai pagar. Você vai tomar um passe, não vai pagar, né? Quer dizer, não tem nada ali que se pague, que você tenha que pagar. Por exemplo, uma pessoa nos procurou um tempo atrás e falou: me falaram num outro lugar lá que para desenvolver a mediunidade eu tinha que pagar tanto. Quer dizer, é um absurdo, né? Dentro das casas espíritas, nós nunca faríamos isso. Para você desenvolver a sua mediunidade, nós vamos cobrar tanto de você. Né? Quer dizer, a casa espírita que faz isso é uma casa que não é séria. Entendeu? Então, tudo que se faz doutrinariamente, palestras, cursos, né? A reunião mediúnica, nada disso é cobrado de ninguém. Nada disso é cobrado de ninguém.
né? Dentro do espiritismo é assim, vai fazer uma palestra, vai fazer um curso básico de espiritismo. A não ser que você vai, tem lá uma apostila, lá que tem o custo da apostila, ok? Você vai pagar o custo da apostila, do livro que vai ser usado no curso, entendeu? Ok, mas o passe não vai ser cobrado. A livraria, mas tem a livraria lá, a livraria vende livros, o livro você tem que... Não, a Casa Espírita comprou os livros para vender, para ter a sua margem de lucro para manter a Casa Espírita, né? Então, esses produtos manufaturados, é lógico que vai ter uma cobrança se você for comprar, mas é diferente, você entende? A água fluida, vai cobrar água fluida. Não. A água fluida vai ser dada de graça, assim como o passe vai ser dado de graça. Entendeu? Então, se a casa, eu vou ter um trabalho de cura lá na Casa Espírita. Eu vou numa Casa Espírita que tem um trabalho de cura, mas estão cobrando lá o trabalho de cura. É R$ 50 por cabeça, por pessoa. Aí você já corre, né? Aí você já sai fora porque é fria, né? Trabalho de cura, a pessoa cobrando, aí não dá, né? Entendeu? Então, tem alguns indícios, não é muito fácil assim, né? Da gente, eu dei aqui para você alguns indícios aí para você se nortear, né? Mas você vai ter que desenvolver o seu discernimento, né? Vai ter que ir assistindo as palestras, lendo os livros, entendendo, né? Se aquilo que está sendo falado é coerente com o que você está entendendo da doutrina espírita, o que você está lendo, tá? Ok? Certo. Muito bem, vamos mais um pouquinho, né? E aqui a gente estava falando da cobrança aos espíritos, né? Que nunca deve existir, né? A nossa relação com os espíritos amigos, equilibrados, bondosos, é sempre uma relação de humildade. É sempre uma relação de humildade, né? Eles sabem mais do que nós estamos ali para aprender, nós estamos ali para ouvir. Também vamos discernir, vamos analisar o que eles falam, até para a gente detectar se são espíritos elevados mesmo ou não, né? Mas a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, né? E com o tempo, no contato com os espíritos, a gente vai aprendendo a discernir melhor espíritos elevados de espíritos pseudo-elevados, né? Pseudo-protetores, né? Espíritos que estão querendo se passar por... Isso aí a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo a discernir, né? Uma coisa da outra. Em seguida, Raimundo, um dos espíritos, né, ouviu o pedido de uma mulher que desejava ver longe de sua casa o rapaz que pedira sua filha em casamento. Estão entendendo os tipos de solicitações aos espíritos aqui que estão fazendo nessa reunião? Né? Quer dizer, a mulher estava pedindo para os espíritos afastarem o moço, o rapaz que pediu a filha dela em casamento. Não deve ter gostado do rapaz, achava que não era uma boa companhia, querendo usar os espíritos para conseguir o seu objetivo de afastar aquele rapaz, né? Você não poderá afastar esse abutre, disse a senhora, né? Perguntou essa senhora, né? Para o espírito, né? Os assuntos continuaram assim, registrando-se naquele recinto, algo até então impensável para André Luiz. Quer dizer, ele nunca tinha imaginado esse quadro, né? Essa situação mediúnica na mente dele. Ele nunca tinha imaginado algo parecido com isso. Foi uma experiência chocante, né? Para o André Luiz, né? Pessoas sadias e lúcidas, valendo-se do intercâmbio com o mundo espiritual para a solução de problemas exclusivamente de ordem material, atentos à lei do menor esforço. O que ele quer dizer aqui, né? Ele ficou chocado porque ele viu pessoas fortes, sadias, né? Pessoas que tinham plenas condições de tomar as suas decisões, de trabalhar, de produzir, de se virar, vamos dizer assim, materialmente,
e lúcidas, né? Com inteligência, com tirocínio, com capacidade de entendimento, querendo se valer do intercâmbio com o mundo espiritual para a solução dos seus problemas, exclusivamente de ordem material, né? E por que isso? Por causa do menor esforço. Ou seja, ao invés de eu me mover ou de eu enfrentar as situações, se eu tenho problema com a minha filha que está com um rapaz que eu não gosto e tal, ora, eu vou conversar com a minha filha. Vou, filha, você percebeu que esse rapaz assim, assim, assado e tal? Pode ser que a filha não aceite e queira se casar com o rapaz. E aí? Né? Tudo na vida vai ser do jeito que eu quero? Não. Então eu tenho que aprender a me ajustar à vida, né? Todo mundo tem que fazer isso. Então eu não posso querer utilizar os espíritos para fazer as minhas vontades, os meus caprichos, vamos dizer assim. Eu posso estar errado, inclusive, naquilo que eu estou querendo, né? E mesmo se fossem questões espirituais, mesmo, aqui falou de problemas, soluções para problemas exclusivamente de ordem material. Mas mesmo que fossem problemas espirituais, nós nunca poderíamos chegar para os espíritos exigindo a solução de problema algum. Nem material, nem espiritual, nem emocional, nem de nada. É simplesmente porque os espíritos, eles não são nossos empregados. Nem os espíritos infelizes, nem os espíritos amigos, eles não são nossos empregados. Né? Eles não são nossos servos. Né? Nós podemos pedir o auxílio, né? Conforme a vontade de Deus, que se cumpra a vontade de Deus, pedir a solução para determinados problemas que eu estou tentando encontrar a solução, me ajudarem a intuir as melhores escolhas, a tomar as melhores decisões, para que eu possa tomar as melhores decisões, captando as boas intuições dos bons espíritos, né? Entendeu? Então, me ajudar, me dando força para eu suportar os reveses da vida, para eu compreender melhor, né? Senhor, me ajude a compreender, me ajude a aceitar certas situações, me ajude a enxergar de uma outra forma, né? Me ajude a me libertar de certos vícios que eu trago, me ajude, eu peço a força. A gente pedir ajuda aos bons espíritos, pedir ajuda a Deus, é sinal de humildade, é sinal que a gente está vendo que a gente não pode tudo e que a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Mas é um pedido de ajuda, não é exigir, né? Exigir que façam por nós o que é o nosso dever, né? Certo, pessoal? Isso é muito importante, né? Porque é muito fácil a gente cair na revolta, cair na, né? Porque eu estou pedindo, eu estou fazendo bem para a casa espírita e olha o que eu estou tendo de volta. Aí estou doente aqui, né? O filho está com problema, está desempregado, né? Como se tudo fosse uma barganha. Então a gente faz o bem e os espíritos têm que nos ajudar, têm que nos dar dinheiro, têm que nos dar saúde, têm que nos dar tudo porque eu estou ajudando a casa espírita. Então, esse pensamento de barganha é muito forte ainda na nossa cultura, né? Então, assim, essa barganha ou direta ou indireta, né? Ou você fala assim, ah, Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou ser uma pessoa melhor. A barganha, né? Ou então você faz o bem, mas esperando a retribuição, esperando o pagamento, o salário de Deus, dos bons espíritos, né? Então não deve ser assim. A gente deve fazer o bem pelo amor ao bem, por nos sentirmos bem de fazer o bem, né? Então a gente tem que aprender a servir, a buscar o que é bom, porque é bom para nós, pelo simples fato de ser bom. E evitar o que é ruim pelo simples fato de ser ruim, né? Para nós. Então, isso é que a gente tem que retornar devagarzinho. Porque isso aí é a essência,
né? Fazer o bem porque é bom fazer o bem, né? Eu me sinto uma pessoa boa, faz bem para mim fazer as coisas boas. Não é porque eu vou ter um retorno dos espíritos, vou ter, não. O retorno vem também naturalmente, porque quando a gente faz o bem, é da lei a cada um segundo as suas obras, né? Então o próprio Jesus falou, é da lei que você amando, você acaba sendo amado, né? É da lei que haja o retorno, porque aquilo que você expressa é aquilo que volta. Só que o que a gente não pode é ficar esperando o tempo todo a colheita, né? Temos que fazer do bem, servir e passar, como diz, né? E esquecer do benefício que foi feito, né? Então é a lei do menor esforço aqui, né? Eu quero que os outros façam por mim o que eu não estou disposto a fazer, né? Aulus, percebendo a decepção estampada no semblante de André Luiz, informou: um estudo atual de mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, a mediunidade transviada, que é o nosso assunto aqui, né? Onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, aqui o caso é esse, é de espíritos preguiçosos, tanto encarnados quanto desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca, né? Os espíritos desencarnados, preguiçosos, porque eles podiam estar aprendendo com os bons espíritos, podiam estar desenvolvendo valores, trabalhando com agrupamentos sérios, disciplinando o seu trabalho, né? O seu pensamento, os seus objetivos, né? Mas a preguiça mantém esse estado de inferioridade. E os encarnados, do mesmo jeito. É a preguiça também de estudar, preguiça de se aperfeiçoar, preguiça de resolver os próprios problemas, né? Então são espíritos preguiçosos dos dois lados, encarnados e desencarnados, vivendo em regime de vampirização recíproca. O que caracteriza a vampirização? É quando eu me valho das energias de outrem para me sustentar. Ao invés de eu buscar a conexão com o alto, de onde eu posso aurir a força divina que me sustenta, eu posso vampirizar os outros seres. Onde eu vou buscar a energia que eu preciso nos outros seres, em regime de parasitismo. Aqui no caso é um parasitismo recíproco aqui, ó. É uma simbiose aqui, né? E ambos estão respirando em regime de mútua dependência, né? Inferior, certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, né? Para não ficar muito comprido e não ficar cansativo também para vocês, né? Hoje nosso assunto exigiu um pouquinho mais aí de concentração, né? Acaba cansando um pouquinho mais. Mas é importante, né? Importante a gente distinguir, né? Você viu o próprio Aulus pediu desculpa para o André, falou: André, ó, eu sei que você ficou chocado com a coisa, mas um estudo de mediunidade, para ser completo, tinha que ver também a mediunidade transviada. Senão não seria um estudo completo, né? Então, provocou um certo espanto do André Luiz e do Hilário, mas faz parte do aprendizado, né? Nós vamos agora fazer a nossa prece,